O que você, escritor e escritora, pode fazer com o punk dos esportes, o punk da água e o punk do céu? E aí, tudo fantástico com você? Esse daqui é o último vídeo da série Mundo Punk dessa temporada de 2019, até que novas expressões, novas formas da literatura punk, tanto a literatura retrofuturista, ou seja, esse futuro antecipado no passado, ou variações do cyberpunk projetadas no futuro possam aparecer. Quando aparecer, vai estar aqui presente no canal Fantástico Cursos na série Mundo Punk. E para fechar essa temporada 2019, hoje eu vou falar do Sport Punk, do Water Punk e do Sky Punk. Começar aqui mostrando que é o seguinte, essas três últimas expressões que eu vou falar estão conectadas a mundos distópicos, sendo que também acontece a variação da distopia pós-apocalíptica. Lembrando que eu já fiz vídeo aqui no canal Fantástico Curso sobre isso, vou deixar marcado aí em cima. Todo mundo pós-apocalíptico é distópico, mas nem toda distopia é pós-apocalíptica. No caso, vou começar aqui falando do Sport Punk. O Sport Punk, como o próprio nome já está falando, vai retratar mundos onde o esporte tem papel central. Normalmente, nesse caso, a gente tem um mundo distópico em que uma elite que controla o poder, usa o esporte como elemento de controle, de manipulação da sociedade. Normalmente, inclusive, esse próprio esporte pode alcançar até mesmo o status de religião naquele mundo retratado. A gente vai ver que, por exemplo, o cinema tem vários exemplos que ilustram bem essas potencialidades do Sport Punk. Então, se você, escritor, escritora, quer trabalhar com essa expressão, uma dica é, por exemplo, é você mostrar que, nesse caso, o punk está relacionado muito ao visual. Visual esse em que os cidadãos desse mundo trazem no seu corpo as próprias vestimentas dos seus times favoritos, das suas facções esportivas. Nesse contexto, pode surgir sempre um anti-herói, uma anti-heroína que expõe os absurdos dessa realidade. Se a gente pegar exemplos do cinema, a gente vai ver que nos anos 70, por exemplo, a gente teve no mesmo ano, em 1975, duas expressões do Sport Punk. A gente tem a Corrida da Morte, o Death Race de 75 e também o Rollerball. Lembrando que esses dois filmes ganharam versões mais recentes nas décadas seguintes. Nos dois casos, o que a gente tem são mundos em que o esporte tem papel central, são esportes sanguinários. Aí literalmente é tiro, porrada e bomba. Já nos anos 80, outra expressão de Sport Punk que se encaixa bem nessa descrição é o Sobrevivente, The Running Man, um filme pouco lembrado do Arnold Schwarzenegger, em que o Schwarzenegger vai parar dentro de um jogo violento comandado por uma figura que lembra uma mistura de Raul Gil com Silvio Santos. É nesse mundo aí que o personagem vivido pelo Schwarzenegger vai ter que sobreviver ao mesmo tempo em que ele vai gradualmente incitando a revolta nos cidadãos desse mundo. Já no século XXI, um exemplo mais fresco na cabeça de todo mundo é o próprio Jogos Vorazes, que também traz o esporte como elemento de controle das elites dominantes e a partir daí, uma pessoa que pratica esse esporte, que no caso é a Kathleen, vai se colocar como um exemplo, como anti-herói desse universo. Já passando para as outras duas expressões, o Water Punk e o Sky Punk, a gente vai ver aí que o espaço, ou seja, a localização é que vai determinar o mundo que vai ser retratado. Então, por exemplo, no caso do Water Punk, a gente vai ver um mundo, como já está falando, um mundo centrado na água. É um mundo aquático e por isso mesmo normalmente é apresentado ligado a questões ambientais. Ou seja, por conta dos excessos, por causa do maltrato do ser humano em relação ao planeta, acabou que os continentes ficaram submersos, o que levou o ser humano a ser forçado a viver no oceano. E aí você tem diferentes expressões disso, desde versões do cinema, como por exemplo Waterworld, com o Kevin Costner, onde você é tipo Mad Max na água, né? E como você também tem outras expressões, como por exemplo o RPG Blue Planet, de 1997, lançado pela Biohazard. No caso do Water Punk, o que chama muita atenção é a forte presença do elemento científico. O Water Punk está muito ligado a esse desconhecimento que a humanidade até hoje tem dos mistérios do oceano e que, por exemplo, nos anos 80, foi objeto da pesquisa do oceanógrafo francês, o Jacques Cousteau. Outra expressão do Water Punk que o pessoal dos anos 80 vai lembrar é o Laboratório Submarino 2020, que inclusive depois ganhou uma versão comédia, uma
uma palhaçada do Cartoon Network já no século XXI. Nessa série original de 72, foi ao ar apenas uma temporada de 72, a gente vai ter um laboratório submarino que dá título ao desenho, onde você tem pesquisas para descobrir os mistérios do oceano. Desenho esse que saiu da imaginação do Alex Toth. Alex Toth, amor para toda a vida, foi o criador também de Space Ghost, Herculoides e Galaxy Trio. E por fim, a última expressão, também normalmente apresentada em mundos pós-apocalípticos, é o Skypunk. Skypunk, que vai ser ambientado em cidades localizadas no céu. Mais uma vez também aí você percebe uma presença de uma potencialidade narrativa em que, por exemplo, a Terra, os continentes, por conta da degradação ambiental, se tornou imprópria para a convivência, né, para a manutenção da vida humana, o que levou o ser humano para o céu. Nesse contexto, a gente pode imaginar que os próprios oceanos ficaram contaminados, restando ao ser humano, à humanidade, ir para o céu. A gente pode considerar as raízes do Skypunk ainda no século XIX, com o Júlio Verne na obra Robu o Conquistador, de 1886. Robu, que era uma versão do Capitão Nemo dos ares, que a bordo da sua aeronave, o Albatroz, espalhava o terror pela Europa em diferentes países. Nesse sentido, o Skypunk vai tomar o céu como seu oceano. Você tem a forte presença de dirigíveis, balões e outras máquinas aéreas. No filme Máquinas Mortais, que é um exemplo de literatura punk ambientada no contexto pós-apocalíptico, você tem um segmento que se passa numa cidade aérea, né? Ou seja, é uma expressão do Skypunk dentro dessa outra obra. Lembrando que com esse episódio aqui, a série Mundo Punk completa 26 vídeos, você tem à sua disposição mais de 35 mundos possíveis para as suas criações artísticas. Então, depois confere a playlist aí, compartilhe essa playlist desse acervo aqui, que é o maior acervo do YouTube nacional, quiçá mundial, sobre essas possibilidades da literatura punk. Nesse aspecto, não esqueça de deixar seu comentário aí, o que você lembra de filmes, games, RPG, que trazem exemplos de Skypunk, de Sport Punk e de Waterpunk. Coloca aqui para a gente ajudar essas expressões a ganharem corpo e se consolidarem com mais uma expressão da literatura punk, beleza? Então, lembrando a você que em 2020 a gente volta com a série Mundo Punk, sempre que aparecerem novas expressões. Agradeço pela sua presença, sua companhia nessa série. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!